Em 31 de dezembro, último dia de 1947, um disco voador pousou no Brasil. Ao longo das décadas, o ET abduziu o país inteiro. Há 2 anos, 2023, Rita Lee, a garota do OVNI, voltou para o seu planeta. Disco Voador é o nome da primeira canção que a rainha do rock compôs com meu convidado. Juntos eles formaram uma dupla invencível, tipo Batman e Robin, Mario e Luigi, Lennon e McCartney, só que muito mais quente. Um mestre da guitarra, dos teclados e, dizem, das panelas. Ele é parceiro de arte e de vida da Rita, o doce vampiro Roberto de Carvalho. Bem-vindo ao Provoca. Graças, graças. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura, emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no App Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô Roberto, eu e a turma toda que vê esse programa já viu a Rita contar de como que vocês se conheceram. Eu quero saber de você, que imagem que você guarda desse encontro? Foi fulminante? Foi aquecendo aos poucos? Como que foi? A primeira vez que eu lembro, assim, de ter tido um encontro mais objetivamente... Amoroso, apaixonado? Não, mais objetivamente, assim, promissor de algo que viria pela frente. Eu tocava na banda do Ney Matogrosso. Sim, sim. E a gente estava fazendo uma temporada no MAM, Museu de Arte Moderna, do Rio, e caiu uma daquelas tempestades, aqueles dilúvios épicos de Rio de Janeiro, e o show não aconteceu. E a Rita tinha ido assistir o show, e eu estava no bar do MAM, tomando cerveja, e a Rita veio, acho que era com a Lúcia Turnbull, e veio falar comigo. E aí mas ela me achou antipática. Depois eu fiquei sabendo que ela tinha me achado um pouco antipático. Mas blasé, mais especificamente blasé. Mas logo depois a gente teve um encontro no Festival de Saquarema. Sim. Muito rápido também. Sim. Histórico esse festival. Exatamente. Ela tinha chegado e ela estava com a Lúcia Turnbull de novo, conversando. E aí eu encontrei com as duas e aí... Ainda não. Mas configurou um flerte. Configurou aquela coisa assim, uma vez é pouco, duas é bom e 3 é demais. Então a terceira vez. A terceira vez ela fazendo isso tudo muito seguido. Fazendo uma temporada aqui no Beco. Que era uma casa de show incrível. Que não existe mais, era incrível. Com shows diversos, né? A pré-estreia do show Bandido, do Ney, cuja música carro-chefe era a música Bandido Coração, feito pela Rita. Bandido, bandido coração, não puedo controlar, quero te pedir minhas desculpas. Isso sempre acontece. Tenho um coração que é desvairado e nunca me obedece. E a Rita tinha ouvido a gravação e tinha gostado da guitarra. Da sua guitarra? Da guitarra. Não, guitarra assim, uma guitarra despretensiosa. Eu não sei. Mas ela percebeu que tinha uma coisa ali. Aí ela foi no show e aí nos entreolhamos ali, eu ali do palco. Ela ali no final do show, ela foi no camarim. Curiosamente, na hora que ela entrou no camarim, tinha umas moças que abriam o show, né? Era meio aquela coisa Sargentelli, meio com plumas. Umas moças com pouca roupa. Pouca roupa, exatamente. E uma delas tinha pedido para tirar uma foto comigo e ela estava sentada no meu colo. Na hora que ela entrou. E eu olhando para a porta de entrada e o fotógrafo estava ali. E aí a Rita entra e ela
Que cena, hein? Com aquela situação. Eu falei, cacete, o que vai dar disso aí? Bom, aí pá, tirou-se a foto, aí nos falamos, e ela, conversando com o Ney, ela disse, vai lá em casa amanhã, não sei o quê, jantar. Se quiser levar um músico... Um músico, né? músico. Aleatório, claro. Disse O qual? Ney já sabia qual era. Olha, segundo ele percebeu imediatamente quem era o músico. E aí fomos no jantar e cheguei lá, imediatamente a empatia, a química, Bateu. ou a alquimia, ou a epifania Sei. do encontro foi uma coisa assim muito forte. E eu lembro que eu me sentei, ela sentou do meu lado e eu estava com uma meia de lurex, que é um material brilhante. Sim, grená. colorida, tal. É. E a meia apareceu e ela falou, nossa, que meia legal. Aí eu falei, gostou? Então é sua. Aí eu Tirou ali mesmo. tirei a meia, dei para ela e falei, pode usar que eu não tenho chulé. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Algumas e muitas dessas histórias estão num documentário lançado agora nesse maio, Rita Lee, Mania de Você, na Max, que você já assistiu, né? Assisti 2 vezes. 2 vezes. Eu já me apaixonei por ele, assim, não dá para parar de ver. Filmado 4 semanas antes da partida da Rita. De quem foi a ideia de começar a filmar isso? Não, na verdade, esse documentário começou-se, o acerto do documentário, um pouco antes da pandemia. Só que a pandemia emendou com o começo do problema da doença da Rita, entendeu? Então não não tinha clima para fazer, para continuar falando. Tal. Então a sequência, né, foram os 2 anos em que a Rita esteve doente. Sim. E ali no final, para terminar a coisa, a Rita não deu nenhuma entrevista, né, através do desenrolar do documentário. E aí terminou, assim, coincidentemente, com essas últimas semanas. Sim. E foi um negócio... A gente estava, eu e meus filhos, nós estávamos completamente arrasados na iminência da expectativa do que ia acontecer. Já era inevitável, irreversível. E foi muito duro, foi muito difícil. Quando morre uma pessoa, geralmente as pessoas falam para a criança, agora a mamãe virou uma estrelinha. É uma carta de despedida. Você leu essa carta? Amados do meu coração. Não vai dar, não vai dar. Como é que você segura tudo isso? Eu me seguro. A cena da carta que ela deixa para os filhos é muito tocante, né? Ela está ao longo desse documentário, difícil de assistir. Difícil de assistir. Difícil. Eu assisti. Como foi para você a primeira vez? Eu estava em Londres, não tem muito tempo, 2 meses atrás. Eu estava em Londres e aí o Guido, que foi o diretor do documentário, me mandou para assistir. Eu estava lá, assim, tentando oxigenar as ideias e vivendo coisas. Foi a primeira viagem longa que eu estava fazendo, depois que aconteceu tudo. Então, eu estava assim, né, longe. E aí veio aquela pedrada, cara. Eu assisti no iPhone. Sei. E eu estava na casa de um amigo meu, e eu lembro que eu assisti, eu estava no andar de baixo, e eu comecei a chorar.
Aí eu subi a escada, Roberto, o que está acontecendo? Porque me pegou de um jeito ali. E aí, curiosamente, ontem eu assisti o documentário de novo pela segunda vez, em casa, na televisão grande, né? Porque eu queria ver também como é que estava o som, como é que estava. Eu tinha visto no iPhone. Sim. Eu queria ver como é que estava a edição. Enfim, queria ter um conhecimento mais profundo do que era o documentário. E eu fiquei muito bem, fiquei ótimo. Sim. E aí eu percebi assim como as coisas, de uma certa maneira, vão sendo acomodadas, assimiladas, metabolizadas com a passagem do tempo, com a medida em que você também vai... esse alguém dentro de você, que é mais você do que você mesmo, vai aceitando aquilo tudo e, de uma certa maneira, se conectando com a presença impresente, que eu vejo muito a Rita como uma presença impresente na minha vida, em tudo, nos lugares, nos pássaros, principalmente no lugar onde a gente morava. O que dentro de casa na hora liga? Mas tudo. Até porque a casa continua exatamente do mesmo jeito que era quando a Rita estava lá. Então, é o mesmo quarto, são as mesmas roupas, é a mesma mesa, as mesmas pedras, o mesmo lago, o mesmo muro. E eu sinto a presença dela em tudo, a presença em presente, que é uma coisa muito poética. Tem um universo de metáforas que ficam se apresentando a mim desde a hora que eu acordo. Voei bem mais alto que o sol e as estrelas do céu. E a terra lá embaixo naquele espaço sem fim. Uma música suave tocando só para mim. A Rita sempre teve uma imagem de bom humor, assim, uma pessoa se divertindo. Sim. Me diga como era a Rita de mau humor. Sempre falando baixo, sempre educada, sempre cerimoniosa, sempre teve essa coisa elegante da parte dela e da minha parte. Era sempre uma coisa muito civilizada. E quando existia algum desentendimento, era sempre um exercício de dialética. A gente trocava pontos de vista, e quando os pontos de vista se chocavam a ponto de provocarem um curto-circuito, o curto-circuito era evitado e dava lugar a um silêncio, entendeu? Que se prolongava até o momento em que a dialética pudesse se retomar. Ver renovada e retomada. Que maravilha, que receita preciosa. Mas é difícil praticar isso, hein? O silêncio é algo muito precioso hoje em dia. O silêncio, quando é gerado por uma incompatibilidade que se exacerba, ele faz um barulho. Claro, ele tem um significado enorme. Ele faz um barulho assim, inacreditável. Mas qual é a virtude do silêncio, então, nessa hora? É uma contenção, é uma maneira civilizada de você lidar com as diferenças. Ninguém consegue resolver diferenças no berro. No berro tudo piora. No berro tudo piora. Estava vendo uma frase que do Papa, do Bergoglio, dando um conselho. Estava vendo agora, por isso que eu me lembrei. Santos Papa, um conselho para um jovem casal católico recém-casado do Brasil. Pedirse todo lo que quiera. Tratar que hagan la paz antes que termine. Amém. ¿Cómo se hace la paz? ¿En qué palabra?
¿Saben por qué? Porque la Guerra Fría, el día siguiente, peligroso. Muito obrigado. Eu acredito muito nisso, porque você ir dormir brigado com uma pessoa só pode reverberar em pesadelos, em sonhos desagradáveis. Vai cair lá dentro do inconsciente, vai contaminar uma água profunda. Você vai pescar nas águas turvas e provavelmente vai vir tubarões ou piranhas. Uns monstros horríveis, né? Você vai atiçar uns caras que estavam lá embaixo, né? Vai cutucar jacaré com vara curta, né? Então é bom, é um ensinamento bom isso daí. Nunca ir dormir brigado com ninguém. Tem perguntas, muitas, que chegaram para você. João Macedo. Roberto, existe algum instante entre você e a Rita que entrou para a história da vida de vocês, uma memória que sempre traz um sorriso ao seu rosto? Tem. Eu ia falar nisso na hora que eu me emocionei. Todo dia eu acordava, descia as escadas e a Rita estava sentada numa poltrona que tem na frente da escada. Geralmente ela estava sempre lendo. E aí eu ia descendo a escada, aí ela olhava para mim já com um sorriso. E aí eu começava a dançar. E aí eu descia a escada dançando e cantando. Aí eu encontrava com ela, aí a gente se abraçava, aí a gente ficava um tempo abraçado, pai e tal. Aí eu ia no jardim, mas isso todo dia, parece uma loucura, mas todo dia eu ia no jardim, aí eu olhava para o que estava acontecendo, as coisas da casa, e aí eu pegava uma flor e trazia a flor para ela. Você e eu somos caso sério, ao som de bolero, dose dupla, românticos de Cuba Libre, misto quente, sanduíche de gente. Esse senhor aqui, que está na minha frente, não é só um rostinho bonito, e charmoso e elegante. Esse eterno namorado da Rita Lee, no próximo bloco, nós vamos conhecer melhor o músico e compositor maiúsculo, que é Roberto de Carvalho. Até logo. Ou o que resta dele. Dizem por aí que o amor é uma mentira. Eu adoro mentiras. Eu amo você. São versos da canção Mentiras, que saiu no disco solo do meu convidado, Roberto de Carvalho, que gravou quando ele estava numa fase ali brevemente separado da Rita Lee. Ô Roberto, esse disco é muito bom. É muito bom. Obrigado, eu ouvi de novo agora e você produziu, compôs todas as faixas, uma sozinho, outras em parceria com Arnaldo Antunes, Carlos Renó e uma, claro, com a Rita Lee. Certo. Tá na hora de lançar um novo, não? Incógnitas. Ô Marcelo, quando a gente pendurou as chuteiras, digamos assim, isso foi em 2012, a ideia era permanecer com as chuteiras penduradas ad infinitum. Tá. Né? Mas aí surgiram algumas coisinhas que a gente foi fazendo, mas é muito bom fazer as coisas sem compromisso. Tá. Aí eu faço uma correção à frase, nada melhor do que não fazer nada. Eu colocaria nada melhor do que não ter que fazer nada. Para ilustrar de uma forma mais clara. Para deixar fluir. O momento que eu estou vivendo. Tá. O que você quer? Você não deixa de querer tão fácil. Bêbado você ainda quer, em perigo você quer, perdido você ainda quer. O que você quer?
não quero ter compromisso, sabe, com nada. E eventualmente, fazer coisa assim. Fui tocar no show dos Titãs, fui dar uma canja no show da Marisa Monte. Sim. Tem surgido algumas provocações para eu fazer coisas, mas eu me sinto ainda não preparado para atender às provocações que redundem num compromisso muito formal. E quero ficar leve, eu quero viver leve. Que bom que você aceitou essa provocação de estar aqui hoje. Estou tão feliz, tão honrado, sabe, de olhar para você assim, de novo, e falar para eles a sua formação musical, de piano clássico, né? Você sofria para estudar escala, por exemplo? Eu tinha muita dificuldade para ler a partitura. E, ao mesmo tempo, eu tinha bom ouvido. Então, você não tinha bom ouvido, você tinha um ouvido absoluto, é isso? Eu tenho ouvido absoluto, mas aí eu ouvia o que eu estava tocando e lendo, devagar. Lendo, devagarzinho. Explica aí o que é essa história do ouvido absoluto. O absoluto te dá a capacidade de identificar as notas, sem que você precise de usar a relatividade de você tocar uma nota. Então, um Mi, você vai tocar um Mi, você vai ver que você está tocando um Mi e vai dar um Mi. O ouvido absoluto, você tem um computador interior tem um software lá que te dá, com certeza, aquela ele te dá frequência. A nota de tudo. Isso aqui é uma nota. Que nota é essa aí? Mi. Comecei a tocar piano porque minha mãe tocava piano, cantava. Com que idade você começou? Com 3 anos. 3 anos? 3 anos. E a minha bisavó, que morava com a gente, também tocava. 2 estilos musicais muito diferentes. Minha mãe era o clássico e minha bisavó era chorinho, Ernesto Nazaré, valsinhas, a música que casa, antiga brasileira. Pois é, era uma casa muito musical. Que legal, cara. E aí eu ficava vendo, eu ficava encantado. E elas ficavam revezando, né? Quem que ia no tocar. Conservatório era música clássica? Aí depois, mais tarde, mas eu já tocava. Quando eu fui estudar, eu já tocava. Sim. Eu fui estudar porque pensei em fazer uma carreira de pianista clássico mesmo. Olha aí. Mas eu não tinha o espírito de pianista clássico. Sim, sim. O meu espírito era se isso se revelaria um pouco mais tarde, rock and roll. Claro. O pessoal lá da música clássica não ficou assim se sentindo meio traído quando você vai para o rock and roll, não? Ou você nem ligou também? Eu não liguei, assim também como o pessoal do rock and roll talvez tenha se sentido meio traído num determinado momento da nossa caminhada, em que a gente foi derivando mais para o lado do rock pop, ou do pop, ou da bossa nova, ou da MPB, que na verdade, Marcelo, o negócio se resume ao seguinte, música é tudo igual. O que muda é a vestimenta. E de não ter preconceito, né? E de não ter preconceito, porque a pior coisa que pode acontecer para quem ama a música é o preconceito, é a misoginia. É uma limitação, né? E uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ver esse documentário é que, na época que eu era um garoto fã de vocês, ouvindo ali os primeiros discos, o que foi vendido com as transições que vocês fizeram é que teve muita treta por conta da sua presença, da sua influência e tudo. O documentário me pareceu que deixa isso de uma maneira tão transparente que não foi essa treta.
né? O Tutti Frutti, por exemplo, né, que eu lembro que teve alguém que vendeu uma história de que não, o Roberto está desvirtuando uma coisa que a Rita, como se fosse a Rita, uma pessoa, né, que é rígida na criação. Imagina. Nunca foi, na verdade. Nunca. Anteriormente, as coisas que a Rita fazia, não, Roberto é bolero. A Rita já tinha gravado bolero, já tinha gravado bossa nova, já tinha gravado tudo. E mais, eu percebo o quanto que você participou dessa transição com muita suavidade. Essa é a minha percepção. A coisa da gente não começou com música. Começou com namoro mesmo. Eu morava no Rio, a Rita morava em São Paulo, e aí a coisa foi acontecendo, e a Rita ficou grávida do Beto, e aí eu ia quando eu podia, até que aconteceu a prisão dela, entendeu? E isso daí foi um marco definidor do que viria a ser a nossa vida dali para frente. E uma necessidade, né, de você estar perto, apoiá-la nesse momento doido, né? Exatamente. Ela foi presa de uma maneira mais absurda possível, né? Exatamente. E aí eu desmontei meu acampamento no Rio e montei meu acampamento em São Paulo. Claro. E fiquei do lado dela em tudo, mas não era uma coisa entre a gente que tivesse começado por música. A música foi muito depois. Sim. E, quando a coisa deslanchou mesmo, musicalmente, foi uma grande surpresa para nós mesmos. Reza a lenda que você tinha um apreço pela diplomacia, como carreira, inclusive. É verdade. O que você aprendeu de diplomacia nessas décadas de convivência com a Rita? Então, eu fiz faculdade de Direito porque eu ia me formar em Direito para fazer o Rio Branco. Isso. Então, eu aprendi bastante coisa, tanto do ponto de vista da faculdade de Direito, quanto da propensão a me tornar diplomata. Sim. Então, eu acho que eu aprendi bastante coisa, isso tudo foi muito útil, de ler os contratos, de fazer as negociações. Muito importante essa coisa do direito. E você desenvolver uma consciência jurídica, eu acho isso daí muito importante para todo mundo. Mas então eu tinha essa vontade que acabou sendo atropelada pela coisa da música, que é uma vocação que eu tenho desde que eu me entendo por gente, né? E que foi, enfim, eu não enxergava a música como sendo uma profissão possível, porque na época, anos 60, anos 50, a música era um rolê mais complicado, era um negócio... Rolê com muito preconceito, inclusive, né? Muito preconceito, principalmente rock, né? Estranho, porque era um momento da repressão brutal, mas era também um momento da liberdade pessoal. Muitos amigos nossos, né, desapareciam, então o negócio era viver ao máximo. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Você tem uma habilidade que você precisa entregar para a gente, se tem fórmula secreta, que é a produção de um hit. Você é um hitmaker. Tem uma fórmula? Você tem que rezar, porque a música, na verdade, não é propriedade sua, não é criação sua, é algo que você captou, que está... Sei, ela está ali. Isso eu digo a boa música, porque as ruins é a gente mesmo que faz. Mas as grandes músicas
São coisas que você capta e você funciona como um médium. Você capta e você tem que agradecer aos santos, às forças de luz do universo que te iluminaram para você canalizar aquilo através de uma inspiração e materializar a E coisa. é por isso que vejo bate assim. tanto em todo mundo ao mesmo tempo. Um hit é uma coisa que parece que todo mundo estava esperando acontecer. É porque o hit, de uma certa maneira, ou totalmente, é produto de algo que está filtrando e espelhando o inconsciente coletivo. Né? Lança Perfume é uma música assim, cara, Lança Perfume, aliás, no Carnaval existe há milênios, mas aquela música naquela hora invadiu a vida de todo mundo. Lança Perfume, na verdade, é uma metáfora para a poção do amor. Né? E as drogas da época da qual nós somos provenientes, que é anos 60, anos 50, 60 e tal, a droga tinha uma outra conotação, era um expansor de consciência. Não era uma coisa que você usava para ficar muito doido. Ficava também, mas essa coisa da droga era isso. A droga é a droga. Era uma coisa que era usada para expansão de consciência, para você contemplar um universo que estava exposto aos seus olhos, mas não necessariamente exposto à sua capacidade de compreender o que estava exposto para você, de você poder olhar e enxergar. Essa menina lança todo esse perfume, baratinha, nega pra ficar de fundo, ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Liga, meu bem, me escola um carinho, eu sou neném, só sossego com o beijinho, e vê se me dá o prazer de ter prazer. Rosilene Gomay. Roberto, é possível um relacionamento sério, veja só, com outra mulher nessa atual existência? Estava pensando outro dia, a minha testosterona, ela só se manifesta quando as minhas lágrimas, as sambarcadas de testosterona, vertem pela minha face. Eu acho que você está causando aí muitas provocações nos meninos, né? Porque testosterona geralmente é associada a outra coisa, né? A testosterona é associada à libido. Libido. As lágrimas, de uma certa maneira, são associadas ao inconsciente e ao mortido. Mortido é o oposto do libido. Olha aí. Libido é o impulso de vida. Mortido é o impulso de morte, de finitude. Elementos que nós todos possuímos em quantidades abundantes dentro de nós mesmos. Só que essa parte do mortido é muito delegada a um nicho desagradável. É uma coisa que a gente não quer ver. Meio para baixo, que a gente esconde. Né? Exatamente. Então, o ideal seria que a gente pudesse ter um olhar mais amigável e que a gente, num determinado momento, que é o único momento que será comum a todos nós que existimos, que nós possamos, que é o momento um momento final, que nós possamos chegar nesse momento e abraçar e ser abraçados por essa circunstância mágica, misteriosa, que só será revelada nesse momento final, nesse momento mágico. Então, que a gente possa ser abraçado, que a gente possa abraçar. É difícil, é praticamente impossível. Mas você está nos abraçando aqui hoje, Roberto. É isso que eu tenho para te dizer. No próximo bloco, os caminhos da genética e do talento que fizeram Roberto de Carvalho ser quem ele é. Vamos navegar nas águas desse menino, lá do iniciozinho. Até mais. Em Rita Lee,
outra autobiografia, o imperdível livro de despedida da Rainha do Rock, ela escreve que se vê em todas as cartas do tarô e completa: desde que conheci Roberto, meu grande amor, vivi por completo o significado da carta dos amantes. E você, Roberto? Mas totalmente. Que carta é essa daí? Totalmente, totalmente. É o conjunction, é o casamento alquímico que se realizou em todo o seu esplendor. A conjunção de nós dois criava uma entidade que transcendia as nossas próprias entidades individuais de uma maneira muito mágica, muito além da minha compreensão. Eu ainda não entendi. A Rita, seja lá onde ela estiver, ela já deve ter uma visão muito mais clarificada do que a visão que eu possa ter. Porque o que eu posso ter e o que ela tinha em vida era decorrente da nossa capacidade de decifrar os códigos que se apresentavam. Mas eu acho que provavelmente esses códigos são transcendidos por uma realidade. Nós vamos ficar hackeando isso daí, esses códigos, durante muito tempo, né? Até porque tem os frutos, os filhos, artistas, os netos também, né? As músicas. Tem o anterior, os pais, né? No seu caso, pai engenheiro, mãe pianista. Papai não ficou enciumado de você ir para o lado da arte de mamãe, da música? Não, meu pai sempre foi um grande incentivador. E eu vou te falar, num determinado momento a coisa não era fácil, porque eu fui da fronteira ali, músico clássico, pá, não sei o quê, depois empresário, depois... eu trabalhei... Fez direito, né? Falou, direito, faculdade, mas aí Beatles, aí começou o desbunde, né? Começou Pia, Dona Zagal, os amigos foram mudando. Pia de Ipanema, né? O rolê foi ficando outro, os odores foram ficando outros, as coisas foram ficando um pouco mais difíceis, mas a música permaneceu. Ia mudando, né? De acordo com... Na medida em que eu ia desenvolvendo uma personalidade, e eu estava muito nessa coisa que era completamente não música clássica. E meu pai absorveu com muita tranquilidade a minha fase do desbunde total. Que bom, entendeu? Né? Nunca perdeu a confiança em mim. Eu sempre falei para ele: pai, vai dar tudo certo. No fim vai dar tudo certo, você vai ver. Se acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Qual a imagem mais antiga que você guarda da sua infância? Eu guardo uma lembrança de uma família muito alegre, muita música. Às vezes, eu penso, pelo fato de eu ter perdido minha mãe tão cedo, que foi aos 6 anos, talvez tivesse se desenvolvido em mim uma criança meio triste, meio ensimesmada. Com aquele trauma. Mas é engraçado, eu não fiquei. Quando eu vejo fotos minhas, quando eu era garoto, pequeno ou criança mesmo, é sempre um negócio, sabe? Eu estou sempre alegre, eu sempre rindo, estou sempre... dificilmente tem uma situação que desse alguma indicação de que tratava-se de uma criança triste. Não era, não era. Agora, esse negócio quando você perde um pai ou mãe muito cedo, você fica meio investido da obrigação de ser meio handicap, de ser meio
uma pessoa que está faltando um pedaço de você. Você fica meio... Você tem que superar uma coisa, né, que faltou. Exatamente, mas isso é muito... É uma coisa que vem do lado de fora. Entendi, que vem empurrado. das pessoas. Olha, coitado. Eu não sei, eu tenho um senso de ironia que te transcende a minha vontade. E é um senso de ironia em relação à existência, em relação a tudo, a mim mesmo. E eu acho que eu tinha isso já, porque eu não... Desde pequenininho. Tem uma curiosidade também, porque vocês cruzaram figuras deste mundão todo, assim. Sim. Teve um momento que você falou, peraí, deixa eu me beliscar, que eu não acredito que eu estou aqui diante do fulano ou cicrano. Não, quando eu conheci o Mick Jagger, que era ídolo dessa fase da juventude, na qual você está desenvolvendo sua personalidade, está criando a sua personalidade, está se utilizando de parâmetros que você tem, né, que são visíveis. Então, era uma personalidade... E qual foi a situação? A situação foi porque ele estava no Rio e foi passar férias no Rio. E ele estava na casa da Florinda Bulcão, que era uma atriz, lá na Joatinga. E eu tinha uma amiga que era amiga da irmã da Florinda Bulcão. E aí ela promoveu o rolê. No fim das contas, ela acabou ficando com ele também. Entendeu? E aí, foi assim que eu conheci. E eu tive com ele algumas vezes. Fomos em escola de samba. E eu conheci de perto, mas eu não tinha essa coisa. Eu estou perto. Então, eu acho que também essa sensação, eu tenho um pouco dessa sensação com essas pessoas, porque eu tenho uma admiração enorme. Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Maria Bethânia, a Gal Costa, no topo da pirâmide de João Gilberto, e tantas outras pessoas que eu conheci ao longo da vida, sabe? O João Gilberto é o meu mestre primordial também. E a gente conheceu o João Gilberto porque ele foi fazer um especial na TV Globo, e aí ele convidou a Rita para participar, e ela foi cantar o Juju Balangandã. Ali que eu conheci o João Gilberto, e a gente ficou muito amigo. Braços dados, dois namorados. Já sei, Juju Balangandã. Depois dessa situação, nós fomos viajar. Lembra, a gente estava viajando, eu e Rita, de Atenas para Londres. E aí a gente fez uma música no avião chamada Brasil com S. Quando o Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias, falou ao Peru, vais para caminho, escrever para o rei. Que terra linda se não há, com tico-ticos no fubá. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. No avião, essa música é a cara do João Gilberto. Total. Né? A gente foi fazendo, cantarolando. Aí a gente chegou, gravamos a música, uma demo tosca, que era o que se fazia naquela época, né? Numa cassete. fita, E aí a Rita ligou para ele e falou, a gente tem uma música que a gente gostaria muito de gravar com você. E aí mandou para ele. E aí começou uma fase interminável de telefonemas. E a Rita dormia cedo e o João funcionava por telefone à noite, pelas madrugadas adentro, que era também como eu funcionava. Então a gente ficava... Você que era o telefonista. Eu era o cara que ficava com ele no telefone. Aí ele pegava o violão, passava a harmonia. Robertinho, olha só o que eu fiz aqui, não sei o quê. Aí tocava, falei, pô, Joãozinho, maravilhoso. Isso foram várias madrugadas, muitas. No final das contas, a gente foi gravar Brasil com S, e a música é repetida 4 vezes. As 4 vezes, ele tocando violão, a configuração harmônica
e rítmica é diferente as 4 vezes. Só permanece a melodia. Mas a métrica da melodia que ele fez não é linear também. Olha só. Cada vez é uma vez. O caçador de esmeraldas achou uma mina de ouro. Caramuru deu chabu e casou com a filha do pajé. Terra de encanto, amor e sol, não fala inglês nem espanhol. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. Talvez tenha sido, assim, uma grande realização para mim, pessoal, da minha vida, tenha sido esse rolê com João Gilberto. Maria Ferraz tem o sonho de ter um mapa astral feito por Roberto. Você ainda faz? Ela pergunta. Olha, eu aprendi quando eu fui aprender astrologia, eu aprendi pelo seguinte. Eu tinha uma prima, quer dizer, eu tenho, porque ela não está mais entre nós. Ela já morreu, mas ela era muito próxima a mim. Ela trabalhava na Embaixada Brasileira, no consulado em Nova York, depois ela foi para a Holanda, e ela que me apresentou ao estudo da astrologia. Eu já conhecia a astrologia, sempre gostei, mas o estudo da astrologia veio através de um livro chamado Astrologia do Destino, de uma astróloga americana, mas que vivia na Inglaterra, chamada Liz Green. E eu li aquele livro e fiquei fascinado, porque ele escrevia numa abordagem junguiana, e numa linguagem que envolvia mitologia, alquimia, símbolos, enfim. né? Era uma salada mística. E eu me identifiquei muito e resolvi estudar astrologia. E aí eu vim para o Brasil, eu quero estudar astrologia, porque eu quero fazer uma consulta com a Liz Green, porque ela não sabe quem eu sou, ela não me conhece. Se eu for fazer leitura com algum astrólogo aqui, vai ter um viés. Já vai ter né? Já vai ter uma cola possível ali. Não vai ter, mas pode vir a ter. Então eu queria aprender astrologia também, para não ir lá ir no oráculo de Delfos como um leigo total que não estava sabendo de nada. Eu queria chegar já com algumas perguntas, algumas interrogações, alguma compreensão. Então eu voltei para cá e comecei a estudar astrologia a sério mesmo, com a Marilu Simon, assim. E aí ela me ensinou a calcular, me ensinou a desenhar, a coisa toda. É complexo e não tinha os computadores para fazer esses cálculos. Não tinha. Aí surgiu a coisa dos computadores. Só que você desenhar o mapa é muito mais rico, porque na medida em que você vai desenhando, você vai prestando mais atenção em cada dos posicionamentos, dos signos, dos planetas, da Lua, do ascendente. E aí você vai adquirindo uma desenvoltura maior em relação a esse mapa. Mas eu não estou mais fazendo. A astrologia, para mim, hoje em dia, se transformou numa entidade que faz parte do meu templo interior, entendeu? Que se consolidou com estudos de cabala e uma série de outras... Uma linguagem mesmo, né? De outras formadoras de salada mística. Salada mística é muito bom, né? Envolve um monte de coisas aí. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e nada. Para quem acha que esse papo é meio, digamos, riponga... Maluco beleza. Maluco beleza. Como que você vive a espiritualidade? Assim, o que existe que te diz respeito todos os dias? A grande dúvida, a grande interrogação, a grande procura, a grande necessidade de antever o que está por vir. Isso é que me norteia. Isso daí é que me estimula também. Porque eu acho que existe todo um universo a ser descoberto,
sabe? E esse universo pode ser tudo e pode ser nada também. Então, eu quero estar preparado para tudo e para nada também, porque é isso aí. E tudo e nada é a mesma coisa. Que história é essa de você querer misturar cinzas com a Rita? Tem esse projeto? Tem, porque é assim. A gente sempre teve o hábito, porque a gente sempre teve muito bicho, né? De cremar os bichos. Sim. E tem a urna. Eu tenho várias cinzas diferentes. E quando a Rita se foi, o desejo dela era ser cremada, assim como o meu desejo também é ser cremado. Então, aquela coisa, né, das cinzas viestes para as cinzas voltarás. Sim. Acho muito, me soou muito lógico e muito harmônico que no momento em que as minhas cinzas vierem a existir, sejam juntadas às cinzas de quem foi a minha cara metade, de quem foi a grande razão da minha existência. Entendeu? Roberto Zenóbio. Olha isso daqui, Zenóbio, é sobrenome. Sobrenome. Zenóbio Afonso de Carvalho. Sim. Me diga o que é a vida. A vida é uma real ilusão. Roberto, eu vou te falar uma coisa. Eu perdi o meu paizinho faz 3 semanas. E eu vou te falar uma coisa que um amigo me disse ontem. Que bom que a Rita não partiu. Ela está aqui com você. Está aqui, está com nós outros. Sempre. Um beijo pro Mário Sérgio Cortella, esse meu amiguinho que falou isso. Boa noite, obrigado pela visita. Obrigado, Marcelo.